Saudações, meu nome é Eduardo Stefani Stefanato e estou encarregado de apresentar o trabalho Análise de Desempenho de FFT do módulo Lab em Microcontroladores MicroPython. Bom, a premissa principal do nosso projeto é abordar uma série de análises a respeito do desempenho de 19 placas MicroPython em cálculos de FFT, transformada rápida de Fourier, mostrando vários indicadores do potencial dessas placas na computação científica. Mas o que vem a ser o Python e MicroPython? Python é uma linguagem de programação de alto nível interpretada de script imperativo orientado a objetos, funcional de tipagem dinâmica e forte. Foi lançada por Guido von Halson em 1991, mas alcançou maior popularidade somente 2 décadas depois. Aqui está a projeção da linguagem Python desde 2012, sobrepondo outras linguagens de programação. Já MicroPython é uma variante da linguagem de programação Python 3, que inclui um subconjunto da biblioteca padrão Python e mais de 1000 módulos da comunidade, sendo otimizada para ser executada em microcontroladores e ambientes restritos, ou seja, com pouca memória RAM, armazenamento, flash, entre outros. Foi criado pelo físico-programador Damon George em 2013. Mas o que vem a ser os módulos Python? O forte da linguagem Python é a sua grande riqueza de bibliotecas, chamadas de módulos, que podem ser oficiais ou da comunidade. Um módulo Python é um arquivo com código-fonte Python, com definições de dados e funções, normalmente com certa finalidade. Atualmente, Python tem centenas de milhares de módulos, a maioria da comunidade, vide site PyPy, que em 27 de 11 de 2020 listava 274.601 módulos ou pacotes Python. Aqui está alguns dos exemplos de módulos Python mais tipicamente usados, como Pandas, Matplotlib e NumPy. Logo, um programa Python tipicamente importa módulos com funcionalidades respectivas necessárias para resolver determinados problemas, sejam eles físicos ou matemáticos. Vamos falar sobre os microcontroladores MicroPython e computação na borda. O PyBoard foi a primeira placa com microcontrolador usando MicroPython em 2013, sendo criada junto com a linguagem MicroPython, pelo também engenheiro australiano Damon George. A programação em MicroPython é bem mais fácil e produtiva do que usando C, C++, Arduino e entre outros, análogo a Python versus C++. A sintaxe é mais simples, é interpretada, tem muitos módulos e entre outros. Por isso, microcontroladores MicroPython estão cada vez mais populares, com o MicroPython sendo pré-instalado em milhões de microcontroladores de baixo custo, SP8266, SP32, vendidos mundo afora todo ano. Tal como o Python, o MicroPython também tem módulos oficiais e módulos da comunidade, inclusive módulos MicroPython de computação científica, processamento de sinais, de sensores, cálculos vetoriais e matriciais, integrais, derivadas, equações diferenciais numéricas, redes neurais e etc. É chamado de computação na borda, do inglês Edge Computing, dentro do contexto de IoT, Internet of Things. Tem vantagem de reduzir o consumo de largura de banda da comunicação e sobrecarregar menos os serviços de nuvem de IoT, os IoT Cloud. O módulo Lab. O Lab, NumPy e SciPy para MicroPython. Até 2019, os microcontroladores MicroPython careciam de módulos capazes de realizar funções dos módulos NumPy e SciPy para Python 3, aliando facilidade de uso e desempenho. Havia somente alguns módulos MicroPython específicos da comunidade, implementando poucas funções no PySciPy, na maioria sem optimização de desempenho, pois usavam um código MicroPython interpretado na implementação, resultando em maior tempo de execução e maior uso da memória RAM. Então o módulo MicroPython Lab foi lançado em setembro de 2019, porém só em 2020 ganhou mais recursos e melhor documentação, implementando um subconjunto de funções mais usadas dos módulos NumPy e SciPy para Python 3. Tal ação permitiu a programação de computação científica com alta produtividade e bom desempenho em microcontroladores. Uma das funções disponíveis é a FFT, que tem alto custo computacional, porém é muito útil em diversas aplicações como análise espectral, filtros de sinais, citados anteriormente. Código-fonte MicroPython usando o Lab FFT. Bom, este foi o código utilizado para fazer o benchmark dos microcontroladores. Nesse trabalho, analisamos o desempenho da FFT com 1024 valores em ponto flutuante de um sinal padrão, senoidal, em vários microcontroladores. Foi feita uma estatística das medidas perante o tempo de execução, para então obter o número correto de algarismos significativos em milissegundos. Também são exibidos o tempo de importação e memória RAM livre de cada microcontrolador ao compilar o script MicroPython. A metodologia, dividida em materiais e métodos. Bom,
O hardware utilizado limitou-se aos microcontroladores estudados em materiais de pesquisa, datasheets, livros, documentação e etc., além dos componentes periféricos, como jumpers, conectores, fontes e computadores. A metodologia se baseou em benchmarks, testes de desempenho individuais de cada microcontrolador executando o script MicroPython do cálculo de FFT de 1024 valores. Os dados de saída foram registrados e analisados estatisticamente, permitindo-nos identificar possíveis anomalias caso houvesse grande variação dos resultados. Cada microcontrolador executou o software 6 vezes em diferentes velocidades, quando disponíveis, e em precisão simples SP e dupla DP, quando disponíveis. Vale ressaltar que todos os microcontroladores utilizaram o mesmo script MicroPython para calcular a FFT de 1024 pontos. Resultados: análise do benchmark. Este é o benchmark de FFT com 1024 pontos. Tem o tempo de cálculo de ULAB FFT com 1024 pontos em precisão simples e dupla para números de ponto flutuante, usando a versão do ULAB 0.54 e MicroPython 1.12, além de algumas observações e os firmwares utilizados. Tal benchmark está disponível publicamente no repositório GitHub de ambos os autores. Além disso, calculamos, através do NumPy FFT em precisão dupla e SciPy FFTPEC FFT em precisão simples e dupla, os 1024 pontos usando Python 3.7.3 e NumPy 1.16.2 e SciPy 1.1 em computadores de placa única Raspberry Pi com Raspberry Pi OS X, com kernel Linux 5.4.51. Os Raspberry Pi estudados foram Raspberry Pi Zero, 2B e 4B. Podemos ver que o OpenMVH7 teve um desempenho superior ao Raspberry Pi Zero em FP32. Os dados mostram um desempenho dos microcontroladores MicroPython mais recentes rodando o Lab sendo comparáveis a computadores Raspberry Pi, um pouco mais antigos, rodando Python 3 no Pi SciPy, com vantagem de microcontroladores terem consumo de energia bem menor e frequentemente menor custo, menor tamanho e peso do que os computadores Raspberry Pi. Além disso, simbolicamente, os microcontroladores MicroPython mais rápidos superam o supercomputador Cray 1, que gastava 9 milissegundos para calcular FFT de 1024 valores em FP64, consumia 115 kW, tinha 5,5 toneladas e custava milhões de dólares. Essas foram as análises dos resultados em MicroPython. O OpenMVH7 com ARM Cortex-M7 tem suporte de rádio de precisão dupla FP64, mas o firmware OpenMV suporta apenas precisão única FP32. Ele é o vencedor em FFT de precisão única. Observe que o CircuitPython do OpenMVH7 não está bem otimizado. O CPID mais bit, com o RISC-V64, tem suporte de rádio a precisão dupla FP64, assim como o OpenMV, e é o vencedor em FFT de precisão dupla FP64 ao usar o firmware MicroPython para K210 Lobo. Embora o firmware mais Pi seja para precisão única, mesmo com overclock ele é mais lento, portanto não é bem otimizado. As placas SP32 com clock superior e sem PSRAM têm bom desempenho em FP32, além do bom preço, mas não em FP64, porque os microcontroladores SP32 não têm suporte de rádio a FP64. Observe que o desempenho da PSRAM é cerca de 50% pior. O Tense 4.0, com ARM Cortex-M7 NXP, tem suporte de rádio de precisão dupla, FP64, maiores clocks possíveis, até 1008 MHz com dissipador de calor, mas o CircuitPython suporta apenas FP32 e atualmente não está bem otimizado. Mas o Tense 4.0 tem grande potencial de desempenho se os firmwares CircuitPython e MicroPython melhorarem. Conclusões, considerações finais. Bom, comprovamos via medidas que o módulo MicroPython Lab permite o uso competitivo de computação científica, exemplificada com FFT em microcontroladores fáceis de programar, pequenos, leves, baratos, consumindo fração de watt, o que é útil para análise de sinais em dispositivos de registro de dados, data logging, processamento de dados em dispositivo IoT, Internet das Coisas, e assim implementando Edge Compute, computação de borda ou na borda, tal que menos dados são enviados via rede. À vista disso, temos microcontroladores substituindo computadores cada vez mais, em diferentes aplicações, inclusive de computação científica. Para finalizar, gostaria de agradecer ao Evento de Física Aplicada pela oportunidade, a FAPES pelo apoio financeiro ao projeto, Labtel pelo suporte técnico e CNPq pelo programa de pesquisa IC. Foram utilizadas as seguintes referências bibliográficas. Destaque ao Lab Samples,
na qual estão os resultados do benchmark. Convido a todos para acessá-lo na descrição do vídeo ou pelo link na referência.